bom que depois essa apresentação, esse evento, ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Então, quem não conseguiu entrar, depois vai ter acesso a todo o conteúdo. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. A gente está muito feliz mesmo com esse lançamento, com o evento de hoje e com essa parceria aqui com o Google Campus, né, o Campus São Paulo, Casa Nova. Então, as expectativas estão super altas. O objetivo da nossa conversa hoje, do nosso evento, nós temos 2 objetivos, né? O primeiro é explicar para vocês e lançar oficialmente a 2ª edição do Brasil Lab e mostrar para vocês todas as novidades que a gente desenvolveu para essa edição e principalmente os novos temas, né? As novas provocações que a gente vai fazer aos empreendedores esse ano. E também, hoje, a gente vai, mais uma vez, realizar um grande debate sobre a importância da conexão entre empreendedores e o poder público. Então, a gente tem 3 debatedores de peso aqui hoje com a gente, para discutir esse tema tão importante, que é todo o pano de fundo do Brasil Lab, né? A importância dos empreendedores também se engajarem e buscarem soluções para o poder público, para os municípios. Só para contextualizar e contar um pouquinho para vocês, o Brasil Lab ele nasceu dentro do CLP, do Centro de Liderança Pública. O Luiz Felipe Dávila, fundador do CLP, está aqui hoje, vai poder contar um pouquinho mais para vocês do que é o CLP, o trabalho que o CLP realiza com líderes, né, líderes públicos, né, gestores, políticos, e nasceu dentro do CLP muito por conta de uma inquietação nossa, né? A gente via que o Brasil tinha se afundado numa crise sem precedentes, uma crise econômica, institucional, política, de lideranças também, né? E eu e Felipe, toda a equipe do CLP, a Luana, diretora executiva do CLP, a gente discutia muito o que fazer com essa inquietação, né? O Brasil, há tempos atrás, em 2013, acho que um grande marco são as capas da The Economist, né, que mostram o Brasil primeiro decolando e depois afundando. E essa inquietação de como resgatar a pauta positiva do Brasil, a agenda positiva do Brasil, né, era uma inquietação nossa. E a gente, então, pensou em desenvolver um programa para justamente falar de soluções, não falar só de problema, porque problema a gente tem um monte. Então, a ideia é provocar e trazer para essa agenda positiva soluções, né? E essa inquietação era uma inquietação que eu particularmente tinha, né, muito pessoalmente em casa. Está aqui o meu marido também, mentor do Brasil Lab. Ele, mais do que ninguém, sabe dessas inquietações, né, de quantas vezes a gente conversava sobre será que é a hora de sair do Brasil, né, é a hora de se mudar para Miami, para Portugal, quer dizer, o que vai acontecer com o nosso país, né? E a gente falava, não, eu particularmente, pela minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, mas logo depois eu tive a grande oportunidade de trabalhar numa série de organizações do terceiro setor que realmente, né, estão imbuídas e querem promover a mudança no nosso país, né? Então, tive a chance de trabalhar na Endeavor, que é uma organização super importante, uma das pioneiras, né, na promoção do empreendedorismo do nosso país. Quando eu trabalhei na Endeavor, a palavra empreendedorismo nem existia no dicionário, e essa era a nossa grande meta, colocar a palavra empreendedorismo, né, no dicionário e fazer com que as pessoas acreditassem nessa força motriz do nosso país. E foi ali que eu percebi que o Brasil ele já dava certo, né? Porque tem uma série de empreendedores que estão aí, né, todo dia lutando, matando um leão por dia, que são muito resilientes, que enxergam um problema, buscam uma solução. Então, para mim, ficou muito claro que a gente tem uma força latente muito grande. O Brasil é um dos países, né, mais empreendedor do mundo, acho que a gente está em 6º colocado no ranking global. Mas ainda é um empreendedorismo de subsistência, não é um empreendedorismo de alto impacto, e está aí o trabalho da Endeavor para provocar justamente essa pauta. Além da Endeavor, eu tive a chance de trabalhar por 9 anos na Fundação Brava. A Denise Yag, a atual diretora executiva da Fundação Brava, está aqui hoje e vai
participar do nosso debate também. E a Brava, ela tem como objetivo estimular a gestão no setor público. Então, eu tive a chance, ao longo desses 9 anos da minha trajetória profissional, de conhecer uma série de líderes, de gestores públicos realmente engajados na pauta da transformação, né? Realmente pensando em políticas públicas mais eficazes, em programas que dialogassem com outros atores da sociedade, em programas que tivessem indicadores claros, metas claras, que a sociedade conseguisse acompanhar, programas transparentes, né? A Emília Paiva, que é uma das nossas mentoras, que está aqui também com a gente, e o André Barrense, inclusive, que é diretor aqui do campus, foram, né, gestores públicos que participaram de vários projetos na época da Brava e que representam essas lideranças que, de fato, querem criar políticas públicas mais eficazes. Eles criaram um programa que eu acho que vocês conhecem, que é o CID, que é um programa que estimula a cultura empreendedora em Minas Gerais, né? E a Emília tem histórias incríveis de toda a discussão que teve que ser feita, né, na Assembleia por conta dos vistos que tinham que ser emitidos para empreendedores de outros países que queriam empreender em Minas Gerais, né? Então, é a velha lógica se chocando com a nova lógica, né, com a modernidade, e esses gestores muito imbuídos de realmente atraírem um capital humano global, né, atraírem empreendedores de todos os países e discutindo lá com a Assembleia esse tipo de questão. Então, a minha trajetória me provava isso, né? Que é possível, sim, a gente construir essas conexões entre essas duas forças motrizes, né? Os empreendedores, essas duas forças que o Brasil já tem, que são os empreendedores e líderes muito engajados com a transformação e com a pauta da inovação. E aí eu me perguntava, e o Felipe me provocava muito, né? Provocava muito essa reflexão em todos nós, o que faltava para que isso acontecesse, então? E aí a gente foi pesquisar uma série de experiências internacionais, né, para ver se outros países estavam mais avançados nessa pauta. E a gente percebeu que sim, que tinha uma série de experiências nesse sentido, né, que estavam estimulando essa conexão entre empreendedores e o poder público. Barcelona é uma das experiências mais inovadoras e acho que pioneira e com grandes resultados. O prefeito de Barcelona, todo ano, ele faz um pitch dos seus principais problemas e ele engaja empreendedores, né, estimula empreendedores a submeterem soluções para que a Prefeitura de Barcelona contrate esses empreendedores e resolva esses problemas de uma forma mais eficaz, né? Então, eles até criaram uma lei lá em Barcelona para flexibilizar essa contratação dos empreendedores. E, enfim, Barcelona hoje tem um dos indicadores mais avançados em termos de inovação dentro do poder público. Não só Barcelona estava fazendo isso também, a Filadélfia, o MIT com um programa super interessante que conectava acadêmicos, empreendedores, líderes públicos nessa pauta da inovação e buscando soluções para os problemas mais complexos da nossa sociedade. Então, a gente percebeu que não era uma pauta que a gente estava sonhando sozinho, né? Já era uma pauta que existia um movimento global pensando na importância da inovação no poder público e, principalmente, pensando em como conectar empreendedores com o setor público, né? Como causar a disrupção dentro do governo. E aí foi aí que a gente se perguntou, então, o que está faltando no Brasil, né? Já que existem essas experiências lá fora, o que está faltando aqui no Brasil para isso acontecer também? E foi então que a gente percebeu que o que faltava no Brasil era o Brasil Lab. Era um programa, um conector, que realmente guiasse essas relações, né? Guiasse os empreendedores a desenvolverem estratégias focadas para governo e, ao mesmo tempo, ajudasse líderes, né, do outro lado do balcão, líderes, gestores públicos, a entenderem como que eles iam liderar esse movimento pró-inovação. Porque não é um movimento simples de ser feito, né? A Emília está aqui e pode falar isso super bem. Órgãos de controle estão aí, né? Qualquer inovação, qualquer passo que você dá, você tem um contra-ataque muito grande, né?
Então, a Emília, no último debate que a gente fez ano passado, uma das grandes provocações que ela fez foi, olha, para mim, inovação é colocar Ministério Público, é colocar TCU na mesa para a gente discutir os programas desde o início, quer dizer, para que esses programas, essas políticas, elas não sejam barradas ao longo do seu desenvolvimento. Então, quando a gente percebeu que a gente precisava criar um programa como o Brasil Lab, que seria esse conector, né, que faria esse diálogo entre empreendedores e poder público, a gente falou, bom, a gente tem a receita do bolo e agora a gente tem que atrair parceiros e a gente tem que atrair, então, investidores que acreditam nessa causa e que queiram apoiar esse programa junto com a gente. A Endeavor foi um grande parceiro desde o início, o CLP nem se fala, né, o Brasil Lab nasceu dentro do CLP, e os investidores também foram se juntando a nós. No começo, é sempre difícil, né? Porque o Brasil Lab também é uma startup, como muitos de vocês aqui, empreendedores. Eu sou uma empreendedora, passo pelos dramas de empreender. E no começo, quando você tem que levantar dinheiro com um PowerPoint só, com uma ideia, com um sonho, é super difícil, super complexo, mas a gente conseguiu. Hoje a gente tem um grupo muito especial de patrocinadores, de investidores, porque não é só o dinheiro, realmente esses patrocinadores, eles nos ajudam, né, a desenvolver essa estratégia, sempre com reflexões, né, do rumo que a gente está seguindo. E para abrir oficialmente o nosso evento hoje, eu queria, então, convidar um representante dos nossos patrocinadores, o Thiago Fernandes, que é o Head de Responsabilidade Social do Bank of America Merrill Lynch. O Thiago está com a gente desde o início, né, desde esse momento onde eu apresentei um PowerPoint para ele, ele foi rabiscando esse PowerPoint e nos ajudando na definição dessa estratégia. E eu queria, então, chamar o Thiago aqui ao palco, porque eu acho que é super importante ele dividir com vocês, né, o porquê que um banco como o Bank of America Merrill Lynch acreditou nessa causa, né, acreditou na importância da conexão entre empreendedores e poder público. Por favor, Thiago. Boa noite, tudo bom? Não vim falar de papo institucional do banco, não vim fazer propaganda do próprio banco. Na verdade, eu queria compartilhar com vocês aqui um conjunto de valores, que em parte, obviamente, vem do banco também, mas que tem muito do pessoal, das pessoas que trabalham lá, né? E do mesmo jeito que vocês estão buscando empreender, né, o banco também tem uma visão empreendedora e uma visão de impacto. Primeiramente, queria dizer para vocês que o que nos faz... o que nos torna mais próximos dos nossos parceiros, que nos faz escolher os nossos parceiros, é a possibilidade de gerar impacto. Então, a premissa dos investimentos sociais no Bank of America, Merrill Lynch, é da gente conseguir aliar o nosso conhecimento a causas que geram impacto grande. E a gente viu no CLP uma oportunidade muito interessante. A gente se vê, primeiramente, para vocês entenderem o contexto do nosso pensamento, como uma instituição financeira, e como toda instituição financeira, a gente é um setor muito específico da economia que fica entre o governo e a sociedade. Nós somos regulamentados pelo governo fortemente, nos Estados Unidos, aqui também, e a gente entende que a gente tem um papel único na economia, que é o justamente de promover desenvolvimento. E, apesar disso, talvez, em alguns aspectos, não ter sido muito enaltecido ou não priorizado ao longo da história, dos últimos 2 séculos, aí, 1,5 século, 2 séculos, hoje em dia, principalmente depois de 2008, os bancos, pelo menos nos Estados Unidos, eu posso atestar, estão muito preocupados em como gerar valor de longo prazo para a sociedade, que é exatamente o oposto do que causou a crise de 2008. Então, a partir desse momento, mais do que nos momentos anteriores, o banco busca desempenhar o seu papel de agente desenvolvedor dos demais setores. E desenvolvendo os demais setores, obviamente, você tem uma economia que cresce, uma sociedade saudável. Isso só é possível de ser mantido se a gente pensar em valor de longo prazo. Se for valor de curto prazo, a gente sobe, depois a gente cai. Depois a gente sobe, depois a gente cai. E o preço de cair é muito alto, tanto para a questão financeira, dos acionistas, do banco, como principalmente para a sociedade. O desemprego que gera e o estrago que isso causa na vida das pessoas é muito grande. Então, a gente precisa criar uma sociedade, ajudar a criar na posição que a gente tem única, que gere um crescimento constante social, a prosperidade social aliada ao crescimento econômico sustentável, para que a gente tenha sempre um crescimento, um valor compartilhado ao de todos. E o que a gente viu no CLP? Nas nossas linhas de investimento sociais, aqui na América Latina, a gente basicamente, uma das nossos pilares é o empreendedorismo de impacto.
né? Então, a gente tem alguns projetos que lidam com empreendedorismo de impacto. É uma área de conhecimento que o banco, obviamente, domina em alguns aspectos, né? Principalmente a área de banco de investimento nosso. Então, a gente lida com negócios no nosso dia a dia. A gente tenta desenvolver negócios, ampliar negócios, fazer os negócios prosperarem. E a gente pensou em aplicar esse conhecimento nosso, ou cooperar com esse nosso conhecimento, com especialistas que estão no setor, num setor que tem mais flexibilidade, digamos assim, do que o nosso negócio objetivamente, né, e que consigam gerar um impacto que nós sozinhos não conseguiríamos gerar. Né? E quando a gente viu o CLP, a proposta do CLP é muito interessante, do Brasil Lab, especificamente, dentro do CLP. Né? A proposta é de a gente conseguir aliar o empreendedorismo, né, uma coisa do privado, com uma demanda dos governos, ou seja, do setor público. Com isso, você tem a possibilidade teórica de aliar o que há de mais eficiente, né, que é a criação e a criatividade do setor privado, com os problemas que têm a maior capilaridade e maior alcance que vem justamente do setor público. Né? Então, teoricamente, é uma coisa muito interessante que nós, como banco, não conseguiríamos fazer de uma maneira tão, talvez, flexível, objetiva ou moderna, né, mas que a gente certamente tem como contribuir. E, tendo isso em vista, a gente foi avaliar o projeto, né? Na teoria é bonito, né? Mas teoria todo mundo pode falar. Né? O que esse projeto tem, e eu acho que isso vai de direto interesse de vocês também, a mesma avaliação que eu fiz, creio eu, que vocês como empreendedores podem fazer também no Brasil Lab. Né? O que esse projeto tem de fato que pode alterar o resultado daquilo que a gente historicamente tem percebido. O que a gente historicamente vê é que os governos são ineficientes de uma maneira geral, né, que essa conversa entre o setor privado e o governo é complicadíssima, como a gente tem visto pela Lava Jato. Né? Então, é uma história de muitas cartas marcadas, né? Receber os pagamentos em dias é sempre muito difícil, a gestão é muito complicada, é muito burocrática, é pouco transparente, é muito dificultoso, até mesmo o acesso à autoridade. Né? E isso é a realidade do Brasil, né, digamos, não é nenhuma novidade que eu estou falando aqui. Então, como é que o Brasil Lab poderia quebrar esse ciclo? Né, criar valor nisso. Né, a gente entende que, por estar dentro do CLP, que é uma instituição que já tem os seus bons anos aí desde de funcionamento, e uma relação mais íntima com os governos, e que busca justamente ser o centro de liderança pública, ou seja, de melhorar a qualidade da gestão pública, né, com esse conhecimento e com os contatos e com esse trânsito que eles têm dentro dos governos, eles são capazes de filtrar melhor, né, quais são os governantes que têm um entendimento melhor do qual o potencial do empreendedorismo dentro da gestão pública e que, porventura, queiram, de fato, fazer com que isso se realize. Né? Então, acho que isso é um ponto fundamental do porquê que a gente apoia eles. A gente entende que, diferentemente da grande maioria de outras organizações, eles têm um conhecimento dentro da esfera pública que os outros não têm. E que, com isso, eles conseguem fazer uma ponte, uma transição entre a ideia inovadora e a demanda da gestão pública. Né? Então, isso é um dos motivos que nos faz apoiar. E, principalmente, porque nós acreditamos que a inovação vem do privado. Né? O governo sozinho não vai inovar completamente. Né? Isso tem que vir, tem que ter muito mais cabeças do que uma cabeça só, que, digamos, seria a redução do governo a uma cabeça. Né? A gente precisa de gente solta, com perspectivas diferentes, que consigam olhar para aquele mesmo problema público, mas que tenham soluções das mais criativas possíveis. Né? Eu acho que, nesse fórum aqui do Brasil Lab, a gente encontra isso. No ano passado, eu acho que foi um sucesso muito maior do que eu poderia imaginar. Né? A gente fechou uma parceria de alguma duração com o Brasil Lab, porque a gente acredita que essas coisas precisam de tempo para serem desenvolvidas. E, para um primeiro ciclo, foi realmente extraordinário. Eu acho que os projetos que foram selecionados, no final das contas, são projetos muito interessantes para os governos. Os governos mesmos têm mostrado interesse. Um ponto muito forte que eu acho que os governos foram envolvidos desde o início, né, com o projeto, ou seja, já no momento da constituição da demanda dos desafios, houve participação dos governos, da mesma forma que isso está acontecendo novamente esse ano. Mas isso eu acho que é um mérito adicional quando a gente fala de primeiro ciclo, né, e que só pode ser extraído dada a experiência e o trânsito que o CLP tem junto a esses governos. Né. Então, o que isso garante para vocês como empreendedores? Que há uma demanda real. Vocês não estão trabalhando em ideias ou projetos que depois não têm aplicação. Tem aplicação. Daí depois a gente vai ter que encarar o desafio, né, de fazer isso viabilizar. Mas a demanda existe e a solução existe. Então, o CLP e o Brasil Lab, eu acho que são o nosso melhor tiro. Né? Ainda assim é difícil, né? Não estou contando fantasias e contos de fados. Né? É difícil de um jeito ou de outro. Mas eu acho que, dessa forma, a gente tem uma receita que tende ao sucesso.
ou que se aproxima ao máximo possível do sucesso. E para esse ano, eu entendo que, dado ao ciclo do primeiro ano, que foi um sucesso muito grande, a gente teve mentorias, a gente teve todo o processo de seleção, aceleração, eu mesmo fui um mentor, né? Eu acho que a gente teve um feedback muito positivo dos empreendedores que participaram, né? E dado essa aceleração mais rápida do que eu imaginava em termos de desenvolvimento do projeto em si, para esse segundo ano a gente está com mais parceiros, a gente tem mais empreendedores, né? A gente tem mais governos envolvidos, a gente tem mais desafios positivos em termos de soluções que a gente tem que buscar para os desafios dos governos, e a gente tem desafios sempre atualizados e diferentes dos passados, né? Eu acho que é muito rico isso, e essa riqueza permite aos mais diversos empreendedores, de alguma forma, se identificarem com o projeto. Então, acho isso muito bom também. E eu gostaria de, por fim, falar para vocês o seguinte, que se vocês querem aliar a ideia de vocês ao máximo impacto potencial, eu acho que o Brasil Lab é um lugar muito interessante atualmente para vocês apostarem suas fichas, né? Porque supondo que a gente tem mais de 5.000 prefeituras no Brasil, né? Mas se vocês fizerem a diferença em uma delas, uma diferença real, no propósito de impacto que vocês tenham, talvez isso seja mais do que vocês vão conseguir na vida inteira de vocês fazendo sozinho, né? O setor privado também tem seus desafios, também não é fácil estar só no privado, mas o setor público tem uma capilaridade enorme, e a tendência é que, se vocês consigam entrar na primeira prefeitura, que as portas vão se abrindo para as demais, porque você entendeu o caminho das pedras, você entendeu quais são os trâmites burocráticos, quais são os caminhos críticos, e com isso, em tese, né, e na prática também, os prefeitos vão se interessar mais, vão ver um resultado e vocês vão conseguir expandir isso, né? E você está falando de população, a gente não está falando mais de usuário, a gente não está falando mais de um cliente, a gente está falando de população, né? Então, acho isso, para mim, é muito instigante, pessoalmente falando, e para o banco também é muito interessante, essa escalabilidade. Então, acho que eu queria deixar essa mensagem, eu aposto, eu não estou aqui falando bem do Brasil Lab porque a gente está nele, ao contrário. A gente acha ele é bom e, por isso, nós estamos nele. Se vocês tiverem a mesma visão que a gente, eu acho que vai ser muito produtivo para o Brasil, e assim a gente muda o Brasil. Eu acho que isso é fundamental também, né? A gente muda o Brasil dessa forma. O governo sozinho não vai se mudar. Ou a gente participa dessa mudança e faz ela acontecer. E o momento não poderia ser melhor que nas épocas de crise, que a gente muda de rumo, né? Então, acho que o Brasil Lab, nesse aspecto, é uma estrelazinha, né, no momento que a gente está, do Brasil, do céu de tempestade, mas tem ali um horizonte bom, com uma estrela muito boa, né? Que isso aqui, seguindo a tendência que já tem seguido desde 2016, a projeção para daqui a 2, 3, 4 anos é sensacional. Tá bom? Então, aproveitem a oportunidade, se quiserem, se sentirem esse chamado de participar aqui do Brasil Lab, eu acho que é uma ótima investida de vocês. Obrigado. Super obrigada, Thiago. Acho que o Thiago falou 2 pontos muito importantes. O primeiro, a importância do setor privado em estimular o setor público e tirar o setor público da zona de conforto, né? Não que a inovação ela não possa acontecer por dentro, mas ela realmente precisa. O setor público, o que a gente fala é que ele não sofre concorrência, né? E é por isso que é tão difícil você mudar e você ter realmente programas inovadores em larga escala. Então, é muito importante que essa demanda ela venha do setor privado, e por isso que a gente quer estimular essa parceria entre setor privado e setor público. Então, acho que esse foi um ponto essencial que o Thiago falou. Acho que outro ponto também muito importante da fala do Thiago, para complementar, é o perfil do empreendedor que a gente está procurando, né? Os empreendedores que passaram pela primeira edição, todos, e está aqui a Cláudia Pires, que eu convidei, que foi a grande vencedora da primeira edição de 2016, todos os empreendedores eles tinham um quê idealista, né? As pessoas realmente acreditavam, esses empreendedores eles acreditavam que a solução deles não se direcionava só ao modelo de negócio, ela poderia, de alguma forma, também gerar um impacto, e um impacto positivo na sociedade. Então, esse é o perfil do empreendedor que a gente quer dizer, o empreendedor que tem uma visão de negócio, sim, porque isso é importante, mas que também tenha um quê idealista e que queira fazer a diferença. Então, só para complementar e deixar um pouco mais claro tudo que a gente está oferecendo nessa segunda edição do Brasil Lab, eu tenho uma apresentação bem curta antes da gente começar o debate de fato. Então, primeiro, só relembrando o nosso objetivo, como a gente falou aqui muito, estimular no Brasil uma cultura aberta para a inovação, né? É que realmente essa pauta positiva, as boas experiências, as boas práticas dos empreendedores, dos gestores públicos, eles consigam trazer isso à tona e a pauta da inovação seja
seja uma pauta prioritária no Brasil, né? E essa cultura ela esteja bem estabelecida. E como que a gente pretende fazer isso? É unindo as pontas, né? Unindo líderes públicos, políticos, com empreendedores que estejam abertos para desenvolverem as soluções com foco, com uma estratégia B2G, ou seja, uma estratégia Business to Government. E isso não é algo que a gente está pensando só no Brasil, acho que esse é um ponto importante também. O Vale do Silício tem uma série de fundos de investimento agora, inclusive um que é muito grande, né, o GovTech Fund, que são fundos de investimento só direcionados para startups que tenham modelos de negócio com foco em governo. Então, de novo, né, que reforça que é uma tendência e que essa disrupção no governo ela vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, né? Então, esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do Brasil Lab. O que a gente oferece? É um programa de aceleração de 4 meses, mas não é um programa tradicional, né? Muitos empreendedores nos perguntam isso, mas qual que é a diferença de vocês com tantos outros programas de aceleração? O nosso conteúdo ele é muito voltado para a estratégia que vocês vão desenvolver junto a governos. Então, a gente tem um módulo específico de direito administrativo, realmente para que vocês entendam, né, como que vocês podem estabelecer um modelo de negócio com foco junto a governo, não só numa estratégia de venda direta, mas numa estratégia também de parcerias. Então, hoje existem uma série de possibilidades. Tem uma lei recente, né, a Lei da Inovação de 2013, que possibilita que os empreendedores testem as suas soluções em parceria com o poder público. E para o empreendedor isso é muito vantajoso, porque um dos desafios do empreendedor é ganhar tração, né, é ganhar usuário, é testar a sua solução. Então, num ambiente também controlado de pequenos e médios municípios, muitas vezes, é uma ótima possibilidade, é uma relação de ganha-ganha para os dois lados. Então, o nosso programa ele oferece muito conteúdo sobre direito administrativo, muito conteúdo sobre os desafios, né, dos municípios. Então, muitos dos nossos mentores, e alguns deles vocês vão conhecer, são secretários que ou estão atuando, né, como o Felipe Sabará, que está aqui hoje também, que vai compor o nosso painel, outros que já tiveram uma participação no governo e agora estão desenvolvendo experiências no setor privado, etc., mas que conhecem a cozinha do governo, vamos dizer assim, e que podem ajudar os empreendedores nessa estratégia e como que eles vão guiar esse desenvolvimento das soluções junto aos municípios. Então, basicamente, a gente oferece treinamentos, mentorias, workshops, muito conteúdo com foco bem específico nisso. São 4 meses de aceleração. Nosso diferencial, como eu comentei, é essa conexão com o poder público, e essa conexão ela não acontece só nas mentorias, né? Uma grande novidade que a gente tem é o Demo Day. O nosso Demo Day ele é diferente, ele não é um Demo Day para investidores, ele é um Demo Day para prefeitos. Então, na última edição, a gente tinha 13 prefeitos que estavam lá avaliando os pitches dos empreendedores, né? E entendendo se aquelas soluções elas eram adaptáveis ou não aos seus municípios, às suas realidades. Hoje, as 3 startups que passaram, né, que foram vencedoras da primeira edição, já estão conversando com municípios, com prefeitos que estavam presentes no Demo Day. Então, o Dr. Cuco acabou de fechar, de fato, uma parceria com Pelotas, a Cláudia da Soma está discutindo com Salvador, São Paulo, a Epiprova está discutindo com Belo Horizonte e outros municípios aqui no interior de São Paulo. Então, é muito importante, porque essa conexão ela acontece não só no momento das mentorias, mas também nesse momento de avaliação da solução, né? E um outro ponto, acho que o Thiago também falou bastante, são as parcerias estratégicas. Então, para que o Brasil Lab dê certo, a gente precisa contar com essa rede de parceiros, porque esse não é um programa simples, né? Para que ele tenha impacto, para que ele tenha resultado, a gente tem que pensá-lo numa construção coletiva e desenvolvê-lo, implementá-lo também numa solução coletiva. E aí, por isso que a gente tem o CLP, o Comunitas, o Brota, a Endeavor, a Vox Capital, todos esses parceiros, né, a Fundação Brava também, agora com foco muito grande na pauta de equilíbrio fiscal, todos esses parceiros que têm um conhecimento muito grande ou sobre poder público ou sobre empreendedorismo e que somam e que agregam no desenvolvimento do nosso programa.
Outro diferencial, que eu acho que é super relevante, que está dentro da nossa metodologia, os empreendedores, eles têm, num dos momentos, né, da mentoria, uma visita a campo, é o Field Day, e eles visitam equipamentos públicos para eles entenderem o quanto que aquela solução ela está, de fato, adaptada à realidade do poder público. Então, na última edição, os empreendedores, eles visitaram UBSs, visitaram creches municipais, visitaram centros de triagem, para que eles entendessem, de fato, se aquela solução ela estava adaptada à realidade daquele município, né? Aqui, como eu comentei, são os nossos mentores. Nós temos hoje mais de 40 mentores na rede. Todas essas pessoas, elas doam o seu tempo, né? Todo o trabalho voluntário, disponibilizam o seu tempo para os empreendedores. Por isso que a gente exige 100% de comprometimento e de presença dos empreendedores, né? Nas oficinas, nos treinamentos. E a gente disponibiliza essas datas com bastante antecedência no site, porque uma falta implica, né, na desclassificação do empreendedor no programa, porque todo o nosso programa ele é sem fins lucrativos. A gente tem os patrocinadores que acreditam nessa causa, a gente tem os mentores que estão doando horas. Então, para respeitar o tempo e o recurso de todo mundo, os empreendedores que decidem entrar para o programa, eles têm que estar 100% comprometidos com a pauta e com as datas. Aqui, só passar para vocês rapidamente quem são os nossos patrocinadores e os nossos parceiros, né, a nossa ampla rede de parceiros. E agora a gente está desenvolvendo também parcerias super interessantes com parceiros internacionais, como Startup Chile, Bay Brasil e a Fundação do Bill Clinton, também para estimular essa pauta de empreendedorismo e conectar os empreendedores com o networking global. E aqui alguns resultados. Acho que o mais importante, que eu gosto bastante de compartilhar, é esse resultado de 97% de aprovação por parte dos empreendedores que participaram da primeira edição. Acho que esse é um número muito importante, porque, como eu comentei, o Brasil Lab é uma startup. Ano passado a gente estava prototipando, era a nossa primeira edição, a gente não tinha certeza se aquela metodologia, aquele conteúdo ia fazer sentido mesmo para esses empreendedores que estavam engajados em trabalhar com o poder público. E a gente foi avaliando cada oficina, cada mentoria, e a gente recebeu essa nota final de 97% de aprovação. Muitos dos nossos mentores que participaram da banca inicial e que depois participaram no dia do Demo Day perceberam a evolução dos empreendedores, né? O quanto que os empreendedores, de fato, estabeleceram modelos de negócios muito aderentes ao poder público, aos municípios. E aqui alguns outros números: mais de 100 mil pessoas impactadas nos nossos eventos, 23 prefeituras já conveniadas parceiros, mais de 600 empreendedores que se interessaram na primeira edição e 11 startups aceleradas ano passado. Os challenges de 2017, acho que essa é a grande novidade e o ponto principal hoje do nosso debate, que a gente vai explorar um pouco mais com os nossos convidados. Esse ano a gente estabeleceu 3 challenges bem diferentes, né? Um com uma pauta mais emergencial, que é a pauta do equilíbrio fiscal, né? Porque a gente, como o Thiago comentou, a gente fez um amplo diagnóstico, ouvindo muitos prefeitos e gestores públicos para entender quais são as dores e as prioridades, né, desses gestores, para que daí a gente convocasse empreendedores para buscarem as suas soluções. E muitos prefeitos, né, infelizmente a situação dos municípios é uma situação delicada. Hoje as contas estão desequilibradas e muitos pediram para nós uma solução de equilíbrio fiscal, para que as contas, né, fossem de fato sanadas. E aí a gente percebeu que, em paralelo, hoje o Brasil tem um ecossistema super maduro de fintechs. Então, por que não convocar os empreendedores de fintech a submeterem soluções para pensar no desafio do equilíbrio fiscal dos municípios, né? Soluções nas áreas de despesa, de controle, e nas áreas também de incremento de receitas e gestão financeira. Então, esse é um desafio emergencial que a gente está convocando as startups a submeterem soluções nessa área. Outros 2 desafios, que daí são temas, vamos dizer assim, pensando um pouco mais nos desafios também presentes, mas com uma pauta mais de visão de futuro das próximas gerações, é o desafio da agricultura urbana. A gente tem que ter uma grande oportunidade da gente trazer para as cidades, para os grandes centros urbanos, né, uma maior aproximação com a agricultura e ocupar espaços públicos, ocupar território por meio de uma agenda mais produtiva, né, e aqui está o
Felipe Sabará, que vai falar bastante com a gente sobre isso. Então, a nossa grande pergunta para os empreendedores é: como que a tecnologia pode estimular soluções para a agricultura urbana, para a gente reduzir os preços dos alimentos e aumentar o nível nutricional das pessoas nos grandes centros urbanos? E, por último, o desafio de comunicação, também é uma pauta bem complexa. A nossa grande inquietação veio muito por conta do que a gente observou das últimas eleições do governo americano, quer dizer, a importância das redes sociais, da mídia digital, né, dos novos meios de comunicação, nesse engajamento cívico entre população e líderes, né, públicos. Então, a pergunta que a gente faz é como que as startups elas podem contribuir com tecnologias e com ferramentas eficazes para que esse diálogo entre o cidadão e o poder público seja um diálogo eficaz, né? Não seja um diálogo só de reclamações, seja um diálogo que, de fato, a gente consiga conectar demandas com soluções. Então, são esses os 3 grandes desafios para 2017. No nosso site tem todas as informações sobre o diagnóstico, né, para a gente ajudar os empreendedores também a pensarem, porque muitas vezes muitos empreendedores não conseguem identificar como que aquela solução, a sua solução, se adapta a esses desafios. E aí, com esse material, com esse conteúdo, isso acaba ficando mais claro. No Challenge de Equilíbrio Fiscal, por exemplo, a nossa grande parceria com o portal Meu Município, então ali tem muitos dados sobre a realidade dos 5 mil municípios, né, do mais de 5 mil municípios no Brasil, então que podem ajudar os empreendedores. E nos outros challenges também a gente preparou bastante conteúdo para ajudar e guiar os empreendedores nesses desafios. Por último, uma grande novidade também em relação a 2017, esse ano as 3 startups vencedoras, né, do Brasil Lab vão receber um investimento de R$50 mil para viabilizar o seu plano de negócio e a sua estratégia junto ao governo. Ano passado, só uma solução, né, recebeu o investimento. Esse ano, como a gente conseguiu engajar outros patrocinadores, outros investidores, a gente consegue, então, ajudar as 3 soluções, as 3 startups, a viabilizarem as suas estratégias B2G. Então, em resumo, era isso que eu queria passar para vocês. Acessem o nosso site, curtam a nossa página no Facebook, divulguem o Brasil Lab para quem que vocês acham que tenham, né, possa ter uma solução interessante. A gente acredita que uma boa ideia pode estar em qualquer lugar. Então, por favor, ajudem a divulgar, né, o Brasil Lab nas redes de vocês. E, sem mais delongas, eu queria, então, começar o nosso painel, chamar aqui o palco Luiz Felipe Dávila, fundador do CLP. Por favor, Felipe. Também queria chamar aqui ao palco Felipe Sabará, secretário de Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo. E, por último, a Denise Yag, diretora executiva da Fundação Brava. O microfone acho que está aí do lado, é só ligar ele. Bom, a ideia do debate, eu preparei algumas perguntas e depois a gente vai abrir para perguntas da plateia. Por favor, as perguntas elas vão ser escritas. Então, tem algumas pessoas do Brasil Lab, da equipe do Brasil Lab circulando. Vocês podem direcionar a pergunta, que eles vão me encaminhar e eu vou aqui ajudar nessa mediação, tá bom? Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos vocês. Felipe, vou começar com você. A gente tem um desafio aqui hoje, porque a gente tem 2 Filipes, né? Então, eu vou acabar falando Luiz Felipe. Ele é o secretário. Então, vou te chamar hoje de Luiz Felipe para facilitar e para facilitar também as perguntas da plateia. Luiz Felipe, eu queria saber, né, de você, você sempre foi um grande estimulador dessa pauta de inovação, né? O CLP tem um trabalho incrível, como a gente comentou aqui, de formação de líderes, mais de 4 mil líderes já impactados, né, dentro dos programas do CLP. Eu queria saber do que você percebe hoje, né, desses líderes, eles estão de fato abertos para essa pauta da inovação e para dialogar com outros atores da sociedade? Bom, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa segunda edição do Brasil Lab. Eu acho que a inovação tem um papel fundamental em mudar não só o governo, mas a sociedade. Porque a grande mudança que nós vivemos hoje, o governo é um sintoma disso, até a metade até o fim do século XX, o que nós temos é instituições hierárquicas. Então, todas as instituições eram
baseados em comando e controle, né? Empresa, governo. E nós estamos vivendo agora o mundo da conexão, é o mundo mais horizontalizado. E esse mundo horizontal, ele foi ditado pelo ritmo das inovações, pelo ritmo da transformação tecnológica, né? Então, isso vem quebrando paradigmas em todas as áreas. E a área mais resistente é governo, porque ainda continua uma coisa muito hierárquica. Então, o grande desafio, e a inovação tem um papel fundamental nisso, que é chacoalhar os governos, fazer com que os governos se reaproximem da sociedade por meio da inovação. Porque se os governos não se reaproximarem da sociedade, com o passar do tempo, a democracia vai perdendo a credibilidade. As instituições não respondem à demanda do cidadão. Os governos vão ficando distantes da realidade das pessoas. E isso vai causar um problema seríssimo, que já está acontecendo de certa forma no mundo inteiro, que é a emergência do populismo, do radicalismo, do partidarismo, que são sintomas de uma sociedade que mostra essa dissociação entre governo e sociedade. E a inovação tem um papel fundamental nisso. Quebrar os paradigmas, aproximar governos da sociedade e fazer com que isso, não só a sociedade transforme a forma do governo agir, como transforme também a maneira que os governantes encaram a sociedade, não apenas como um cliente, entre aspas, mas como um parceiro na busca coletiva por soluções para problemas complexos da sociedade. Mas eu lembro muito de uma história que você conta de um dos prefeitos que passou por uma das formações do CLP e que falava sobre inovação na área de educação, que ele ia implementar uma série de medidas nas escolas, e que você fez a pergunta, mas você está preparado para perder a próxima eleição, né, para implementar todas essas melhorias? Então, eles, de fato, eles têm essa visão das perdas, né, desse processo, porque quando você abre para um maior diálogo, quando você deixa que outros atores também construam soluções, isso tem uma perda, né? Como que esses atores eles estão lidando com isso, esses gestores, Felipe? Bom, uma coisa importantíssima na área pública não é só falar de impacto. Acho que esse é o vício das consultorias. As consultorias vendem projetos só falando de impacto. E a gente esquece uma outra coisa fundamental, que é o custo político de implementar as mudanças. Então, não é fácil. Existem interesses arraigados, existe o corporativismo, existe gente que vai perder com aquilo. Então, não é só... Às vezes, o líder político fica animado com a ideia da inovação. Fácil falar que você é a favor da inovação. Nossa, é maravilhoso. Mas na hora que vai enfrentar o Ministério Público, Tribunal de Contas, resistência na Câmara, é complicado, não é fácil. Então, quem quer empreender no setor público tem um outro papel fundamental, que não é só ter boa ideia e um bom projeto. Vocês têm que ajudar a construir a solução do entendimento para implementar essa ideia. Não adianta só deixar no colo do governo, porque o governo não sabe. Justamente por ser uma estrutura hierárquica, eles vão voltar ao velho mindset. Então, e aquilo não vai funcionar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só o que aconteceu em São Paulo agora, recentemente, com a história de aprovar o Uber. Se o Uber podia atuar na cidade de São Paulo ou não. Veja só, tem a resistência do quê? Do corporativismo dos taxistas contra o Uber. E ainda a gente está nessa briga pela história do Uber em São Paulo, quando daqui a 4, 5 anos, nós não vamos nem ter Uber, nem táxi, nós vamos ter carro sem motorista. Então, a regulação está sempre atrasada. Então, a gente tem que ajudar a criar o consenso em torno disso. Então, não é uma lei para proteger ou tolerar o Uber, é uma lei repensando o que vai ser a conectividade do transporte, vai mudar completamente. Então, essa reeducação das mentes tem de ser feita a 4 mãos, ou seja, sociedade civil e governo, porque senão a coisa não vai acontecer, porque senão a inovação vai ser sempre vista como uma ameaça, e por ser uma ameaça, as pessoas resistem. A gente sempre fala no CLP que as pessoas não temem mudança, as pessoas temem perdas. E toda inovação implica em perda. Então, a gente tem que ajudar a criar esse consenso. É muito importante para a inovação proliferar. Boas ideias não se enraizam porque a gente não comunica. Por isso que eu gostei muito desse ano, que um dos desafios é a comunicação. É um desafio vital, diálogo, entender por que aquele governo... Você pode falar, o governo é incompetente, é lerdo, mas não é. Você tem que entender por que ele é lento, por que entre aspas, ele é incompetente. Se você não entende, se você não veste o sapato do outro para tentar criar essa empatia, as coisas não andam.
e não andam no governo, não andam na família, né? Não andam em lugar nenhum. Então, a gente precisa exercer esse papel. Então, eu espero que o Brasil Lab ajude não só a trazer soluções inovadoras, mas meios inovadores de comunicar e ajudar a construir soluções em consenso com a sociedade civil. Perfeito. E aí, acho que puxo o gancho para a minha próxima pergunta, que o Felipe, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Quer dizer, você, super jovem, hoje assumiu a responsabilidade aí à frente da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. E eu queria que você contasse um pouco, então, do porquê que você aceitou esse desafio, né? Você está empreendendo hoje no poder público também, então, por que você aceitou desse desafio? E como que você está trabalhando essa pauta de inovação dentro da sua pasta? Você está conseguindo estabelecer esse diálogo? Bom, boa noite a todas e a todos. Primeiro, dizer que é uma honra estar aqui. Luiz Felipe, ou Felipe, sou o xará dele, é o professor nessa área e, enfim, sou um aprendiz, humildemente me coloco nessa posição. Eu estou nessa posição muito pela minha vontade de mudança desde criança e conquistei essa posição por muita vontade de impacto, gerar impacto. E o pensamento, o pensamento complexo que a gente fala, né, o novo modelo de mundo, que é muito mais voltado à abundância do que à sustentabilidade, é o que sempre me moveu, né? Porque a gente chegou num momento, e isso eu sempre senti desde a infância, que a humanidade caminhava por uma questão de ser menos ruim sempre, né? E aí você vai desenvolvendo mecanismos. Eu venho de uma família empresária, industrial, e a ideia da melhoria contínua, né? Então, a gente está sempre querendo evoluir, criar mecanismos de evolução, ser mais eficiente na entrega dos produtos e serviços, mas não de uma forma sistêmica. E eu acho que esse é um grande desafio e eu acho que é um grande problema no governo, porque não pensa sistemicamente, ou seja, a hierarquia do governo não conversa com o modelo atual mais horizontal, mas não é só isso. O processo não é sistêmico. Então, no caso da assistência e desenvolvimento social, principalmente, você não atua na causa, você atua nos sintomas o tempo todo, pelo atraso, né, desse modelo hierárquico e também muito pela falta de escuta da sociedade e de inovação nesse sentido. E no caso da assistência social, ou seja, assistência e desenvolvimento social, você passa por um processo que acaba trazendo como solução, eu já falei da parte sintomática, mas muito uma questão de manutenção de um sistema, trazendo melhorias muito pouco significativas pelo tamanho, em contraste com o tamanho do processo das secretarias. E falando de São Paulo, é surreal. Eu vou falar alguns números aqui, vocês vão ficar assustados. Assim. A minha secretaria, que eu estou tocando agora, ela tem um orçamento de 1,2 bilhões de reais. Só em convênios, ou seja, e os convênios, eles são, de certa forma, uma terceirização do governo para a sociedade civil, mas de uma forma engessada, como foi colocado aqui. Só em convênios são mais de 990 milhões de reais. Ou seja, por mês a gente tem lá uma média de 90 milhões de reais mensais de repasse de verba pública para os convênios das OS, com um direcionamento engessado. Então, não tem inovação. Você trava a máquina e você trava também o convênio e a sociedade civil que está engajada. E aí você tem... E isso está falando de OS aqui e OS do terceiro setor que estão querendo inovar. E elas não se conversam. Então, você quebra a sociedade no meio. E isso gera todos esses muros. Eu gostei muito da fala do Felipe, e eu vejo lá que no processo do Brasil Lab tem essa parte de ir a campo, né? Enfim, o meu chefe de gabinete, o meu novo chefe de gabinete, lá na secretaria, ele me falou uma coisa ontem, ele falou assim, olha, se alguém vier me falar que servidor público não trabalha, eu vou partir para cima. Porque, realmente, tem alguns mitos, né? Claro que a gente fala que os concursados, os cargos de carreira, né, realmente,
realmente existem as pessoas mais encostadas, mas é que a própria máquina ela é tão grande que existe um desgaste nos cargos comissionados e pessoas que querem mudar, você tem que ter um custo muito acima do que talvez devesse, porque não existe um compartilhamento com a sociedade dos desafios. Né? Então é isso. Eu convido, inclusive, quem quiser participar, sugestão até do Felipe, né? Quem quiser participar de algum momento lá na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, está convidado e vocês vão sentir o baque que é muita coisa. São Paulo, claramente e obviamente, é um desafio maior do Brasil, mas eu não acho que é diferente mesmo nas pequenas secretarias, nos pequenos municípios, porque os desafios são muitos e, como foi colocado aqui, a questão não conversa. Então, o meu histórico venho de uma empresa familiar. Depois, comecei a empreender aos 9 anos de idade. A primeira empresa, eu tinha 9 anos de idade, que era justamente uma indignação com a questão do lixo. Né? E aí volta para o pensamento sistêmico de abundância versus escassez. Eu cheguei à conclusão aos 9 anos que não existia lixo. Né? Observando a natureza, você vê que não existe nada na floresta que se perde, é tudo nutriente. E eu não conseguia entender por que a gente jogava casca de ovo num lixo de uma sacola plástica, sendo que aquilo viraria o nutriente em adubo. Então começou daí a minha indignação, com uma profundidade um pouco maior. E aí eu criei uma empresa de cosméticos aos 9 anos, onde eu pegava restos de embalagem e misturava com embalagem de água mineral e tal, e passei a vender isso numa loja que eu acabei fazendo no porta de serviço da fazenda onde eu morava. Até que meus pais descobriram e mandaram eu shut down o negócio lá, porque estava gerando um problema. Eu identifiquei lá que o melhor ponto era ao lado de uma igreja e as pessoas estavam deixando de ir à missa para comprar os cosméticos com embalagem da L'Occitane, com restos de outros cosméticos dentro. Então, começou assim a minha carreira. Como empreendedor. E daí para frente, enfim, comecei a trabalhar muito cedo nos negócios da família também, aos 16 anos, e sempre muito tentando entender essa questão do sistêmico. E aí meu engajamento na política foi muito cedo, não partidária e nem via acesso ao governo, mas sempre tentando entender como as coisas podem ser resolvidas de forma, de novo, holística. E aí eu acabei fundando fui cofundador do Instituto Brasis, que cuidava, como cuida o outro que eu fundei, que é a Arca, de população de rua, justamente por um entendimento de ver pessoas também, de novo, aquele negócio de não entender as coisas como lixo. Então, a gente vê pessoas que são descartadas da sociedade, que é a população de rua principalmente, sendo que são nutrientes, da mesma forma. Se a gente não integrar as coisas, você não chega a solução nenhuma. E eu acho que o João Dória, está aqui 4 secretários do João Dória como mentores. Super apoio então, o programa desde o início. Elogiar o prefeito, porque realmente é uma pessoa com um olhar bastante avançado e ele viu o potencial em mim, nessa questão de procurar sempre, principalmente na área social, trazer como solução não só sintomático, né, a solução nos sintomas, mas sim nas causas. E claramente a pobreza, ou seja, os desafios sociais estão 100% ligados com os problemas ambientais. Né? A gente gerou a escassez e agora a gente está tentando criar projetos menos ruins, para deixar a coisa menos ruim, sendo que a gente pode atacar direto a causa. E eu acho que só a inovação pode fazer isso. Então, eu criei a Arca, fundei a Arca, que basicamente começou a criar hortas, ou seja, a permacultura e a agroecologia, utilizando as pessoas em situação de rua, ou seja, a vulnerabilidade social extrema urbana, como uma solução para a produção de alimento. E a gente começou a ter um sucesso incrível, ou seja, pessoas que estavam descartadas na sociedade começaram a virar solução. Incrível. Eu vou querer que você conte um pouco mais essa história, até para
provocar os empreendedores que tenham alguma solução nessa área de agricultura urbana, porque eu acho que a Arca é um super case, né? Eu só queria passar rapidamente também a palavra para a Denise, porque eu acho que o Luiz Felipe trouxe aqui a pauta, né, que existe sim abertura por parte dos líderes públicos, né, para essa pauta de inovação, mas que também tem esse entendimento da perda, né, quais são as perdas desse processo. Acho que o Felipe Sabará trouxe também para a gente essa questão da importância da inovação para resolver problemas muito complexos, né, que sozinho o poder público não vai conseguir, ele vai estar sempre enxugando gelo, né, não vai conseguir resolver de uma forma sistêmica. E aí eu queria que você contasse, Denise, um pouco do trabalho da Fundação Brava, porque eu acho que a Brava é uma organização, né, da sociedade civil que sempre articulou também com o poder público, sempre estimulou essa pauta, essas parcerias. E aí eu queria que você contasse um pouquinho do trabalho da Fundação Brava e, mais especificamente, também do portal Meu Município, que hoje é um dos nossos desafios, né, com a pauta de equilíbrio fiscal. Bom, primeiramente, boa noite, é um prazer estar aqui e queria dar os parabéns para a equipe do Brasil Lab, é notória e visível a evolução do programa, então de parabéns. Bom, a Brava é uma organização sem fins lucrativos que acredita que, com uma melhor gestão pública, é possível gerar um alto impacto social, né? E o tema de finanças, do equilíbrio fiscal, também passa aí por uma boa gestão. E já fazem 15 anos que a Brava apoia projetos, iniciativas, pessoas que auxiliem a melhorar a capacidade de gestão do Estado. Então, a gente já apoiou cerca de 40 projetos em estados e municípios para melhorar a gestão, seja em área de equilíbrio fiscal, educação, saúde, segurança, mas sempre com esse olhar da gestão. E, mais recentemente, a gente desenvolveu o portal Meu Município, que é um site que reúne informações de finanças públicas dos 5.000 municípios brasileiros. E por que a Brava, né, acredita tanto que é importante e é estratégico trabalhar com o setor público? Porque, se você for pensar, quem que é o maior investidor na área social? É o governo, né? O governo investe bilhões em programas sociais, em projetos, 40% do PIB. Serviços públicos. Então, o governo é o grande investidor nessa área. Então, se você quer pensar em mudança com escala, é difícil você pensar não envolver o setor público. Acho que não é o único ator, mas com certeza é essencial. Governo tem recurso, tem escala, tem capilaridade para chegar, né, na grande massa da população e atender quem realmente necessita. Então, é muito estratégico, né, pensar em mudança, trabalhar com o setor público. E por que a gente fala de gestão, né? A gente acredita muito que é contribuir para que os governos possam fazer mais e melhor com menos, né? A gente fala de mais serviços públicos de melhor qualidade, mas gastando menos, ou gastando igual, mas gerando muito mais resultados para a população. Então, essa é uma pauta que a gente acredita muito. Se você conseguir fazer com que o governo melhore a sua eficiência, a sua eficácia das políticas públicas, né, o tamanho do impacto isso na população é tremendo. E acho que aproveitando, fazendo um paralelo aqui com o empreendedor, né, o porquê que essa pauta também de finanças é tão importante no setor público. Se você for pensar aqui na vida do empreendedor, para além dele ter, né, uma boa ideia, atrair, lógico, ele precisa pensar em atrair bons sócios, atrair recursos. Se você pensar que uma empresa eventualmente fica no vermelho, qual que vai ser o foco dessa empresa? Tirar, né, sair do vermelho. Então, isso atrapalha muito, tira o foco do que é essencial. E se você fizer isso um paralelo para o governo, né, muitos falam, se o governo fosse uma empresa privada, muitos teriam quebrado, né? Mas mesmo que ela não quebre, isso também atrapalha no setor público, porque tira o foco daquilo que é essencial. Se você for pensar o exemplo aí do caso do Estado do Rio de Janeiro, que vive uma situação completamente, né, muito difícil, hoje eles têm que pensar como é que eles vão pagar o salário dos servidores no mês seguinte, como que eles vão buscar renegociar suas dívidas, quais são os credores que não vão receber, em vez de estar pensando, né, como é que eu vou melhorar a educação, como é que eu vou expandir os serviços. Então,
isso tira o foco daquilo que é essencial. Então, o tema do equilíbrio fiscal é extremamente importante, porque ter uma boa, né, saúde financeira é essencial para uma boa gestão, é essencial para que o governo possa, sim, olhar para aquilo que é mais importante, que é melhorar os serviços públicos, atender a população. Eu vou puxar agora para a pauta de comunicação, Felipe, que eu acho que a sua trajetória ela é assim, excelente para compartilhar com os empreendedores da importância justamente desse challenge, né, desse desafio. Quer dizer, você é jornalista, cientista político, trabalhou num grande grupo, né, no Grupo Abril, então acho que você tem uma visão de dentro também, né, e eu queria saber, te fazer a pergunta, do que você está vendo, para onde que a comunicação está indo, né, para onde que os meios de comunicação eles estão caminhando, qual que é, de fato, o papel desses novos meios de comunicação, né? E o que vai acontecer com a imprensa tradicional, a imprensa, né, vamos dizer assim, o jornal impresso, qual que vai ser o papel de tudo isso, justamente nessa discussão entre poder público e população? Bom, de novo, é outro setor hierarquizado, né? Como que era a notícia antigamente, a produção de notícias. Você precisava ter o grande jornal, precisava ter as grandes rotativas, precisava ter os grandes repórteres. Era uma estrutura hierárquica. E isso está, de novo, fragmentando nesse mundo que nós estamos falando da comunicação. E eu acho que o grande desafio, primeiro é o seguinte, eu acho que a imprensa vai continuar tendo um papel extremamente relevante, até como fiscalizador. E a grande imprensa, mais importante ainda, é porque nesse mundo do pós-verdade, você vai checar naquela instituição que tem um certo prestígio e reputação para ver se aquela notícia é verdadeira ou não, né? Porque o que tem de porcaria circulando como verdade não é. Então, quem é que vai ser o seu tira-teima? Quem é o tira-dúvida? Você vai procurar os grandes veículos. Então, eu acho que eles vão continuar tendo um papel muito relevante, mas eles precisam ser rápidos nessa transformação. E o que já está ocorrendo? Porque um inovador que está fazendo um trabalho desse é o Jeff Bezos, né? O dono da Amazon, que comprou o Washington Post e está ali trabalhando. O New York Times está fazendo a mudança. O Economist mesmo está fazendo a mudança. Então, os grandes veículos estão se mexendo, buscando a tecnologia como a grande saída. Mas a coisa de comunicação que eu acho importante é o seguinte: comunicação, para funcionar, precisa de uma coisa muito elementar, muito importante e que a gente exercita pouco, é ter um real e genuíno interesse pelo outro. Porque se a gente quer ficar vendendo nossa ideia, não funciona, gente. Você quer vender o teu produto, está na cara que você está querendo empurrar o vendedor, você quer que eu compre o teu produto, você não está interessado como é que eu vou usar, como é que eu vou reagir ao produto, se aquilo adequa à minha realidade ou não. Então, comunicação tem muito a ver com entender a realidade dos outros. O Felipe estava falando do trabalho dele aqui, é entender a realidade. Se a indignação te faz agir, mas o que te faz interagir é ter real interesse pelo outro. Então, a comunicação ela é errada, porque não tem real interesse. A comunicação em governo é mais uma caixinha burocrática que você precisa fazer a licitação para a agência ganhar. Aí a agência fica dizendo como é que tem que comunicar. Não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com a realidade do usuário. Você não está falando com o usuário. Sabe que uma das coisas mais legais quando eu trabalho na Editora Abril, Roberto Tivita falava assim para mim: você precisa conhecer a sua leitora, você precisa conversar com as suas leitoras. Aí eu andava na redação e perguntava assim: mas vocês conversam com as suas leitoras? Não, nunca ninguém tinha feito. Então eu fiz a seguinte coisa: eu fiz uma roda de conversa com assinantes das revistas femininas. E a gente tinha que ir para a casa da assinante. Aí eu ia à casa da assinante e falava assim: onde é que você senta? Qual é a cadeira que você senta pela sua revista? O que você faz? Você toma café? Você toma água? Eu comecei a entender qual era aquele universo. E ao entender o universo, o que veio de ideia legal, que eu acabei implementando, porque eu tinha real interesse em saber. Eu não estava querendo vender mais uma assinatura, renovar a assinatura, eu estava querendo entender qual é o momento especial que aquela pessoa reserva para ler aquela revista. E isso veio milhares de grandes ideias inovadoras. Então, assim, se a gente quiser inovar, a gente precisa conhecer a real realidade das pessoas que vão se beneficiar daquele produto. Isso faz toda a diferença na comunicação. Isso é que eu falo que é a diferença entre o marketear e cacarejar as coisas, e a outra ter uma comunicação que realmente vai fazer a transformação. Entender a realidade que você está agindo. E eu acho que nesse mundo que a gente está segmentando, fragmentando, a gente está perdendo essa empatia com o outro.
Você não quer conversar com o outro porque aquele cara pensa diferente de mim. Né? A gente busca cada vez mais pessoas que pensam e atuam como a gente. Isso é péssimo para a inovação. A inovação não vai acontecer num ambiente de fragmentação, no caso público, partidário e ideológico. É no mundo do entendimento, é entender o que o outro faz. Por isso que eu acho que uma das coisas que a gente vai ter que fazer, que é uma das causas que a gente luta no CLP, como é que a gente vai fazer a transição do mundo assistencial para o mundo prestador de serviço? O mundo prestador de serviço é diferente. Eu quero saber eu não quero saber quanto do PIB eu estou gastando em educação, eu quero saber quanto que está chegando no aluno na ponta, e se aquilo está fazendo a diferença, e se ele está aprendendo, e se ele não está aprendendo, por que ele não está aprendendo? É o professor? É o método? É uma dificuldade em casa? Eu preciso entender a realidade de cada um. Então, eu acho que a comunicação, o grande segredo da comunicação é esse. Nós temos que usar essa maravilha dessa mídia social hoje para explicar melhor o universo do outro e não para ficar vendendo produtos. Se a gente começar a usar a internet para ficar vendendo as nossas ideias, as nossas crenças, nós não vamos criar empatia. E isso vai emperrar a inovação em governo. A gente perde diálogo, né, e fica na guerra dos memes, né? Acho que um ponto que você trouxe, Felipe, que acho que é super relevante, que talvez para os empreendedores, né, é super importante para que eles pensem como que essa comunicação ela tem que passar por entender de fato qual é o problema, né, fazer um bom diagnóstico, né. Então, acho que você falou muito das etapas de um processo de design thinking, onde você tem empatia pelo usuário e você entende esse processo. Acho que esse é um ponto essencial para que as soluções, elas de fato atendam às demandas, né, do poder público. Isso mesmo. Só um mini exemplo, a gente agora está trabalhando no CLP, no movimento cívico para aprovar a reforma da Previdência. E é muito interessante, porque as pessoas não vão à Câmara dos Deputados para conversar com os deputados, para entender por que eles são contrários às medidas. E, às vezes, eles são contrários, não é porque eles não acreditam que a reforma da Previdência precisa ser feita, é que eles não conseguem explicar para o seu eleitorado por que precisa ser feita e como é que eles vão sobreviver eleitoralmente em 2018, o que é uma demanda absolutamente legítima. Então, o que a gente tem que fazer? Ajudar a criar uma narrativa para explicar por que é importante votar a matéria, a reforma da Previdência, e como é que ele pode explicar isso para o seu eleitor e se reeleger em 2018. Então, a narrativa você só pode entender no momento que você entende a realidade e o universo do outro. Então, eu acho que isso é super importante. Vender ideia inovadora, você não pode pensar só na ideia. É como aquela ideia vai transformar as pessoas, e sim, e para o político, como é que aquilo um dia vai se reverter em voto. Porque é normal. Uma empresa quer lucro no fim, tá certo? Quer distribuir lucro. E o político quer voto, o que é absolutamente normal. Agora, por que não dá para conciliar as duas coisas? Uma boa intenção, uma boa inovação, como sendo uma coisa que pode ajudá-lo a se reeleger? Exatamente. Felipe, agora puxando para a pauta da agricultura urbana, eu queria que você daí comentasse um pouquinho do trabalho da Arca e também contasse do case, né, que a Prefeitura de São Paulo está desenvolvendo na Zona Sul, que inclusive recebeu um prêmio super importante, né, da Fundação Bloomberg, um prêmio de $5 milhões para implementação, e é justamente nessa pauta de agricultura urbana. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente quais são as tendências dessa pauta, ou por que essa pauta ela é tão relevante, e o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo nesse sentido, para servir de exemplo, né? Eu acho que tudo passa pelo estudo da profundidade de novo, e é a questão da história. Não dá para a gente querer resolver um problema de hoje sem entender o ontem, e o antes de ontem. No caso do prêmio da Bloomberg, que na verdade, para quem não sabe, é um prêmio de $5 milhões para reflorestamento de áreas de mananciais. E quando você olha para trás, como o Brasil foi colonizado, não só o Brasil, mas o modelo econômico, industrial e de, vamos dizer assim, colonização depois, no caso, aglomeração nas cidades, e São Paulo é uma aglomeração grande, acabou prejudicando as zonas de mananciais. Isso acaba prejudicando a produção e o fluxo da água e gera, consequentemente, a própria pobreza, a escassez. A pobreza é a escassez atuando na vida das pessoas.
Então, é um prêmio que ele visa, ele tem uma inovação muito grande aí como propósito. Ele não esse recurso de 5 milhões ele não é para ser aplicado na prática da agricultura, mas sim na capacitação conceitual da história de que você protege, você tem água quando você obedece às leis da natureza, que é justamente plantar e garantir reflorestamento e a vegetação nas áreas originárias de mananciais. E isso tem muito a ver com o propósito que a gente tem do novo case que a gente está criando, a agricultura urbana orgânica, que nada mais é do que utilizar áreas baldias vazias, que hoje tem propósito nenhum. Quantos terrenos a gente andando por São Paulo, a gente vislumbra, a gente enxerga e fala, ué, o que é isso? Nada. Não, essa área, ela equivale a 5 vezes o tamanho de Manhattan. Sim, né? a área do... É a área da Zona Sul de São que Paulo. é a área ali da região de Parelheiros, é justamente isso. Mas isso pode ser transferido e vai ser transferido para as áreas urbanas como um todo, porque a gente tem um problema grave, a gente busca água de super longe e assim, não é só isso, né? Esse conceito ele é muito mais profundo, a gente não capta água de chuva. São Paulo é a cidade mundial com o maior metro quadrado de telhado do mundo, né? Globalmente, e a gente não capta água de chuva, a chuva cai de graça. E depois a gente tem que ir lá captar água, esvaziar os nossos reservatórios. Então, o legal da inovação que vem, e aí no caso veio da Bloom, é justamente uma provocação de inovação, que inclusive a gente está tendo um super trabalho, é uma quebra de cabeças, porque inclusive, ele é travado no multissecretariado. Então, está lá o projeto, quem foi premiada foi a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, só que quem opera é a Secretaria do Meio Ambiente e quem é beneficiado é a assistência social. Então, você tem um comitê ali, multissecretarial. Isso já é uma inovação, todo mundo trabalhando junto e tendo que se entender. Bem complexo, e aí cada um com uma cabeça, né? Muita gente na área ainda na preservação e conservação, a gente mais na área de desenvolvimento, ou seja, dá para produzir, dá para plantar na área de manancial e produzir. Ou seja, você gera renda no local ao mesmo tempo que você protege a água, né, a área de manancial. Isso gera um desconforto total. Então, é muito interessante ver o que a gente já está acostumado a ver no setor privado, que são esses debates que a gente, desde a faculdade, já faz, mas depois, né, não existe nenhum projeto, uma empresa de sucesso que não tenha passado por um mínimo de debate. E aí você vai fazer isso entre secretarias e o pessoal está quebrando muito a cabeça. Então, esse é um caso bastante interessante de inovação compartilhada entre as secretarias. E quais são as tendências nessa pauta de agricultura urbana e por que essa pauta é tão importante na sua visão, Felipe? Bom, de novo, eu estou na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, mas não existe solução social que não passe pelo ambiental. Isso a gente tem que entender, e é muito simples de entender. O Ernest Gutt, que foi meu mestre na agroecologia, que é o colaborador lá da Fazenda da Toca, ele comprovou, trouxe estudos científicos, que 80% dos desertos no planeta Terra foram criados pela espécie humana. Ou seja, não é um bioma. A gente criou o deserto, justamente pela agricultura extensiva, atividades, conglomeração de populações, etc. Então, no caso da agricultura orgânica urbana ou agroecologia, você traz uma série de benefícios sistêmicos ambientais e sociais, ou socioambientais. Você tem a questão da poluição, muitas dessas plantas captam carbono, e até a gente tem lá o exemplo polêmico, inclusive, lá do Corredor Verde, o maior corredor verde do mundo que o João Dória está criando lá, mas aquilo tem um efeito. Mas quando você cria zonas de cultivo e plantio, simplesmente essa atividade já gera um impacto ambiental significativo, mas o impacto social que isso gera junto é a grande inovação e nada mais é do que voltar lá atrás no passado, que é da onde a gente veio de um mundo abundante. Então, realmente, esse projeto, e ontem eu estive lá em Brasília conversando justamente com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, e eu fiquei muito feliz que agora unificou esse ministério, porque tem tudo a ver, né? E realmente a pauta é como São Paulo pode ser a primeira cidade
a se tornar abundante em produção de alimento dentro do próprio município. Isso é demais. Voltando à observação, né? Eu sou um permacultor, eu sou um grande admirador da natureza. E o primeiro princípio da permacultura é observar e interagir. É só andar para o São Paulo que você vai ver o tanto de área que podia ser produtiva, né? Isso sem contar com a parte ambiental, de temperatura, controle de temperatura, etc. e tal, as próprias chuvas, né? Então, é muito legal ver isso acontecer. São Paulo tem um potencial incrível pelo clima, né, e pelo próprio solo. Aí tem muita gente que questiona, tá, mas e como é que fica a poluição? Você vai comer um alface lá que vem na São Paulo? Hoje a gente come um alface que praticamente é veneno. Então, a gente pega o agrotóxico para poder fazer com que aquele alface dure, para chegar na cidade, porque ele vem de super longe, e sendo que a gente poderia ter aqui, na nossa esquina, um monte de área que poderia produzir. Isso gera uma diminuição do custo de saúde, por causa exatamente das doenças que a gente acaba desenvolvendo pela alimentação ridícula que a gente tem, né? A própria segurança pública, o que você desenvolvendo a sociedade, você diminui a criminalidade, e o desenvolvimento social mesmo, porque você está gerando trabalho, né? Então, esse projeto me encanta muito, e junto com ele vem a questão do lixo mesmo, porque de onde você faz o composto para fazer o adubo dessa horta? Do lixo, que não existe, que a gente cria. E aí tem os catadores que já levam, hoje São Paulo não recicla nem 3% do lixo. Vocês terem noção, o Japão, como país, recicla 98%. Então, é um potencial gigante, né? E eu acabei de receber a notícia que a parte dos catadores de lixo que estava na Anlurb, que é uma empresa, é uma empresa municipal, que estava vinculado à Secretaria de Serviços de Obras, vai vir para mim, vai vir para a Secretaria de Assistência Social. Então, a gente vai ter, de um lado, a produção de lixo que vai virar nutriente, e, por outro lado, pegar essas áreas escassas que estão aí, viraram verdadeiros matagais, e transformar isso em produção de alimento. Se isso não é inovação, então, e o governo para entender isso, né? Então, esse que é o grande desafio. Eu acho que, pelo seu depoimento, tá cheio de oportunidade para os empreendedores, né? Porque, realmente, acho que esse é um tema sistêmico, né? Quando a gente está falando de agricultura urbana, tanto o diagnóstico, ele tem que ser pensado de uma forma sistêmica, quanto as soluções também, elas acabam impactando diferentes áreas. Então, acho que tem oportunidade para tudo quanto é lado. E só para deixar uma pergunta, quando você fala sobre a questão atual econômica, vocês sentando na minha cadeira, se imaginem ali sentado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, como é que você resolve o problema de 3,5 milhões de pessoas desempregadas? Você vai visitar, você vê. Que mercado que vai absorver isso? Então, a gente criou o programa Trabalho Novo, né? Só para finalizar aqui, a gente já empregou 477 pessoas em situação de rua. 477. A Arca, que eu fundei, em 6 anos, trabalhou, né, e empregou 300. Em 3 meses, na secretaria, eu já empreguei 477. Já passou todo... Porque a Arca é conhecida como um super projeto. Então, é muita coisa que a gente pode fazer no setor público. Mas, voltando, ok, a gente empregou esses 477. A meta é 20 mil até o final do ano, que o João Dória é arrojado, né? E aí pegou um outro louco igual eu, que quer resolver todos os problemas em um ano, e dá para fazer. A gente chamou as empresas, que é outra inovação, falou, peraí, quem emprega são as empresas. Como é que a gente vai resolver um problema social sem chamar a sociedade e o setor privado para ajudar? Quebramos essa barreira, a imprensa não entende. Todos os dias eu respondo no mínimo 3, 4, 5 vezes. O que as empresas estão ganhando com isso? Eu olho no jornalista e falo, nada. E eu hoje bom, a Jaque está aqui, que é minha assessora de imprensa, ela está lá do meu lado, a jornalista da Folha de São Paulo me perguntou, fez de novo essa pergunta, eu falei, você é empresária? Ela falou, não. Se você fosse empresária, você ia querer alguma coisa em troca? Você não ia gostar de empregar um morador de rua? Ela falou, eu ia. Eu falei, então se coloca no lugar dos outros empresários, também querem. A questão é que não havia uma confiança, porque não havia um fomento de inovação sistêmica. Então, essa participação do setor privado, da sociedade civil como solução, é a maior inovação. E aí você traz conceitos como esse que eu estou falando aqui, que são super profundos, ou seja, você está gerando uma solução para a causa da pobreza lá na origem do problema, em vez de ficar no sintoma,
e é a única forma de fazer, é a única forma de quebrar essa estrutura hierárquica engessada. Acho que esse gancho da desconfiança é um gancho super importante, porque o Brasil Lab nasceu ano passado justamente nesse cenário de grande desconfiança dessa relação entre o setor privado e o setor público, né? E o que a gente está querendo promover é exatamente isso, quer dizer, de novo, se estabelecer essa confiança, se estabelecer o diálogo, uma relação ganha-ganha, não necessariamente financeiramente, né? Relações que possam ser benéficas, porque você está contribuindo, você está com um projeto de responsabilidade social, né, dentro da empresa. Então, acho que essa é uma pauta muito importante, né, da gente restabelecer essa confiança. E aí, até, só queria, antes da gente passar para a próxima pergunta, dizer que o pessoal do Brasil Lab está circulando, a equipe está circulando, vocês podem encaminhar perguntas, porque a gente vai fazer todas as perguntas, a sessão de perguntas por escrito, tá bom? E aí, Denise, passando o gancho para você agora em cima do que o Felipe comentou, né, de oportunidades para os empreendedores dentro da pauta de agricultura urbana, eu queria também entender um pouco da sua visão de quais são as oportunidades para os empreendedores, seja dentro do ecossistema de fintechs ou outras, né, startups, para que eles trabalhem com a pauta de equilíbrio fiscal. Bom, acho que tem uma oportunidade imensa, principalmente se você olhar agora o momento que a gente vive de crise financeira. Os governos precisam cada vez mais de inovações, de trabalhar, como eu falei, os problemas são complexos, então o governo não vai conseguir trazer, resolver todas as soluções sozinho. Então, cada vez mais é importante ter essa interação com outros atores que possam trazer soluções novas, pensar diferentes caminhos para o setor público. Como você mesmo falou, né, o Brasil tem aí um mercado de fintechs que pode colaborar com várias soluções para os governos. Hoje, se você olhar os municípios, né, 80%, mais de 80% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes. Então, a gente está falando de municípios que têm grandes desafios de capacidade técnica para gerenciar, fazer uma boa gestão financeira. São municípios que são extremamente dependentes de transferências intergovernamentais. Então, no momento agora de crise, a gente tem os municípios pequenos são os que mais sofrem, porque são os mais dependentes e sofreram isso e não têm tantos recursos próprios como municípios maiores. Então, existe aí um grande espaço para melhorar, e eu acho que o governo ainda tem desafios em relação à tecnologia. Hoje, a gente vê, né, o governo ainda trabalha muito com papel, ainda não está com não tem sistematização de informação, integração. Então, acho que ainda existe muito espaço para os empreendedores oferecerem soluções que possam ajudar o gestor público a ter uma melhor gestão, né, tanto na questão de arrecadação, mas também, principalmente, até na gestão das despesas, que é onde eles têm um grande desafio. E eu acho que, às vezes, não é uma questão de criar uma solução que não existe, uma tecnologia super nova. Acho que o que precisa é, principalmente, entender os desafios do setor público e adaptar, né, para a realidade do governo. Acho que tem um espaço grande, se a gente for olhar, principalmente na questão de processos, né? Acho que o governo ainda tem muita burocracia, tem fluxos muito grandes. Acho que tem uma oportunidade grande aí de fazer uma revisão, uma otimização de processos, né? De realmente conseguir usar isso em escala e conseguir trazer maiores soluções, formas de que o governo pode analisar, tomar melhores decisões, né? Então, se a gente puder fornecer mais informações, mais ferramentas de análise também para os gestores, isso ajuda muito eles nessa tomada de decisão e de alocação de recursos. Então, acho que isso é muito importante. E acho que fazendo um gancho também aí com o portal Meu Município, né, que é o portal que a gente criou. Então, é um site que hoje consolida dados, informações de 5 mil municípios do Brasil, onde a gente disponibiliza de forma transparente e de forma simples dados sobre a receita, sobre a despesa, sobre investimento, endividamento, onde você consegue enxergar, então, quanto que o município está arrecadando de IPTU, de ISS, quanto que o município está alocando em termos de saúde, de educação, e você consegue, então,
começar a fazer uma análise mais crítica de onde é que estão as oportunidades, onde é que estão as lacunas, né? Como é que a gente pode gerar mais eficiência para o governo. Então, tendo esse acesso aos dados, e o portal é aberto e gratuito, acho que qualquer empreendedor que tiver interesse em aplicar no Challenge de Equilíbrio Fiscal, é muito importante que acesse, e a gente vai estar super à disposição, né? Acho que meu município, como você falou, é um parceiro aí do Brasil Lab, a gente vai estar junto para ajudar, não só com os dados, com as informações, mas também nesse acesso, né, conectar pessoas da área, conectar gestores, para que os empreendedores possam desenvolver soluções mais adaptáveis e que façam mais sentido para o setor público. Hoje a gente já conhece algumas startups, né, que, de forma até voluntária, começaram a monitorar os gastos, né, dos gestores públicos. Quer dizer, tem um movimento muito grande nesse foco do controle, da transparência. E acho que agora o desafio é também conectar essas startups para que elas tenham um modelo de receita interessante junto ao poder público também. Acho que esse ponto que você trouxe da frente de despesas, que é onde realmente tem mais impacto, quer dizer, a gente consegue, né, gerar resultados mais rápidos. Todo o trabalho que eu acompanhei muito da Fundação Brava teve foco grande, né, no corte das despesas recorrentes, como água, luz, quer dizer, então soluções de startups que de repente são adaptadas para as escolas, né? Então, como que você monitora o consumo de água, de luz nas escolas públicas? Isso gera uma economia, isso vai ter um impacto nas contas do município. Quer dizer, tem uma série de oportunidades, né, que podem ser desenhadas pelos empreendedores, né? Então, só para complementar, para já ir dando alguns caminhos das pedras para os empreendedores dentro desse challenge. E, Felipe, a gente falou muito sobre agenda positiva, né? Toda a construção do Brasil Lab foi muito em cima disso, da gente realmente mostrar o Brasil que já dá certo, né? Apesar da gente estar falando de ideias do futuro, o Brasil ele já dá certo. Tem uma série de desafios, mas o Brasil ele já dá certo. Você compartilha dessa visão otimista de que a gente vai conseguir recuperar, né? Como é que a gente vai sair dessas crises que hoje a gente está enfrentando, e qual que é a sua visão dos nossos próximos anos? Nossa, é futurologia, não é inovação. Não, mas eu vejo assim, o Brasil tem uma enorme... A crise eu sempre vejo como uma excelente oportunidade para a gente fazer essas mudanças de cultura, comportamento e mentalidade que é tão necessário para que nós possamos ter um país melhor. Eu vejo hoje duas coisas importantes. Primeiro, que a gente está no caminho da reforma, né? Todo mundo fica olhando muito assim a popularidade do governo. Popularidade é algo absolutamente insignificante. Nós temos o governo mais impopular da história e que está aprovando todas as reformas. Então, eu prefiro um governo impopular que está aprovando reforma do que o outro, que era o campeão de popularidade e não fez nada. Pelo contrário, levou o Brasil à maior crise institucional dos últimos 50 anos. Então, assim, o que você faz com o ativo? Isso é uma coisa importante de inovação. Se eu tenho esses ativos, como é que eles transformam isso em política pública? Qual que é o impacto que eles têm? Que valores você está querendo mudar com esse poder e com esse carisma que você tem? Como é que você transforma esses ativos em política pública? Eu acho que esse é o grande desafio. Então, eu vejo, se o Brasil conseguir aprovar as reformas, eu acho que vai, eu estou otimista, acho que a gente vai conseguir aprovar essas três principais reformas, acho que a reforma política a gente aprova, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, isso vai mudar a percepção do Brasil. E, ao mudar a percepção do Brasil, isso diminui o radicalismo na política, e o que nós vamos querer em 2018 são candidatos que continuem as reformas, e não aquele que quer destruir e implodir o sistema, né? Porque esse é no momento, hoje tem 13 milhões de desempregados, é o negócio da fotografia e do filme. Se você olhar a fotografia, está muito ruim. Nós estamos atingindo o ápice do desemprego, né? É uma situação difícil, as empresas estão todas segurando seus investimentos para saber como é que vai ser esse cenário de futuro. Então, a situação, se você olhar a foto, está ruim. Mas se olhar o filme, o que está acontecendo, que já... Nossa, esse governo que tem hoje 4%, 5% de ótimo e bom, aprovou a PEC do gasto público, aprovou a reforma da educação, que estava mofando, vai aprovar a reforma trabalhista e a previdenciária, e vai aprovar a reforma política. Ou seja, é assim que a gente prepara um caminho na área pública. Então, assim, eu acho que a gente tem que apostar nesse futuro. Agora, esse futuro tem duas coisas. Na parte de comunicação, que é a gente criar narrativas que mostrem a importância de governo. A pior coisa que podia acontecer para um cenário drástico
a gente achar que o governo não é mais importante na vida da gente. Já que vamos fazer tudo via terceiro setor privado, o governo é insignificante. Isso seria um desastre e nós teríamos cada vez mais populistas que vão destruir a nossa democracia. Segundo ponto que eu acho, são os dois desafios aqui. A parte do desafio fiscal, ela é fundamental, gente. Às vezes a gente trata a questão fiscal como uma coisa técnica, de economista, hermética, não é nada disso. Não tendo equilíbrio fiscal, é o Rio de Janeiro. É caos na saúde, é caos na segurança, é caos na política social, ou seja, é a implosão do sistema. Então, assim, a base de tudo, a essência de tudo, está no equilíbrio fiscal. Então, isso permite o Estado, o município, ter dinheiro para investir, senão não vai ter dinheiro para investir. Então, assim, é fundamental. E o impacto de não fazer isso para a cidade, para a vida das pessoas, é uma tragédia, porque os serviços entram em colapso. É exatamente, de novo, a situação dramática do Rio de Janeiro. É o Estado que entra em colapso. Então, assim, é muito importante. E a questão do desafio da agricultura urbana, que eu acho que tem uma outra coisa de valor muito importante. Um dos valores que vai mais sofrer transformação nos próximos 30 anos é a ideia do emprego, do trabalho. Não vai ter trabalho para todo mundo. Trabalho é uma coisa que vai ser escassa. E desde a Revolução Industrial, ou seja, desde o fim do século XVIII, nós temos uma cultura de enaltecer o trabalho a tal ponto que o trabalho define quem nós somos, né? Até hoje, quando você viaja com a sua profissão, que é empresário, você é definido pelo que você faz. Você é definido pela empresa que você diz que você trabalha, pela posição que você tem na instituição. Isso vai acabar. E hoje, o que eu acho que a beleza desse projeto da agricultura urbana, ela resgata duas coisas, não só a questão ambiental do desenvolvimento, mas a dignidade do ser humano. Essas pessoas passam a ter uma função social. Você está resgatando a dignidade dessas pessoas, que elas não vão ter trabalho. Essas pessoas são os outliers, os outcasts da sociedade. Isso aqui não tem jeito. Não vai ter jeito, não adianta fazer 1000 programas, porque nós vivemos no mundo do conhecimento, as pessoas não têm nem o conhecimento mínimo para começar a engajar na profissão. Então, um jeito de resgatar a dignidade dessas pessoas é dar oportunidade para que elas consigam exercer e ter uma função honrosa, que não é o trabalho só de carteira assinada, que não é. Então, eu vejo que os valores, coisa muito importante que a gente sempre fala no CLP e na inovação, que valores nós precisamos transformar na sociedade para que a gente consiga ter uma sociedade cada vez mais unida, coesa, em torno dos valores da liberdade e da democracia. O Brasil tem esse desafio, né? A gente tem que pensar nos desafios do século XXI, mas o Brasil tem uma série de desafios do século XVIII, né? E que é todo passivo que a gente tem que equacionar, né? E na causa social, eu vou citar um fato de antes de ontem. Eu tive uma reunião com uma vereadora e ela trouxe lá uma série de pessoas para discutir comigo a questão social. E aí eu expus a questão orçamentária e falei, olha, o orçamento ele acaba em agosto da minha secretaria. Em agosto, não tem dinheiro. Porque a gestão anterior superestimou o orçamento e subestimou os custos e não pagou os convênios, contratos no exercício anterior e deixou para nós só um buraco, um rombo de 7,5 bilhões de reais. Esse foi o presentinho que a gestão anterior deixou para a gente, que é outro vício também que a gente herda, de deixar sempre a casca de banana para o próximo. E aí eu estava explicando, pus na tela, porque outra coisa, a gente tem na área social principalmente, é aquele negócio de muita vontade, muito assistencialismo e pouca informação fiscal, controle, também isso é muito importante, a gestão. Eu estava ali falando sobre gestão e falei, ó, acaba aqui e tal. Bom, mas eu vim aqui pedir convênio para essas instituições aqui que me elegem. Ela foi bem transparente. As pessoas aqui me elegeram, eu preciso conveniar mais OS desses indivíduos. Eu falei, bom, mas acabou aqui, não tem dinheiro. Bom, mas primeiro vem a causa, depois vem o recurso. Eu falei, esse é o problema. Se você não pensa no equilíbrio fiscal das coisas, como é que você dá o que você não tem? Mas é assim que a gente pensou até agora. E você vai empurrando com a barriga
né, e é o caso do Rio de Janeiro, claramente, além de toda a corrupção, que aí entra no meio muito por causa de ferramentas de controle, então a corrupção também aparece aí. E, bom, é um fato da mentalidade que a gente herda do setor público. Não, a gente resolve um problema para garantir o voto. E também tem a parte de cuidar das pessoas, porque vai estar atingindo lá, o dinheiro vai chegar lá na criança, no adolescente, no idoso, na população de rua, e tudo bem, depois a gente vê. Bom, assim, não resolve. Então, também, inovação também é você trazer ferramenta de controle, como foi dito, para uma área, no meu caso aqui, valor social, mas muito, assim, rigorosamente, tem que ter controle. A gente arrochou mesmo, fechamos todas as torneiras. E assim, o verdadeiro cuidado e amor às pessoas é através da gestão. É só assim. Exatamente. Então, a gente percebe o quanto que esses desafios, eles se dialogam, né? É o que a gente comentou, quer dizer, tem um desafio prático, que é o que a Denise falou, se você não cuida das contas, você perde o foco, você não consegue fazer, né? Você não consegue ter impacto, pensar nos programas, e, ao mesmo tempo, a importância da comunicação para ter a narrativa para você expor a importância desses projetos e ter todo mundo muito alinhado com o desenvolvimento do programa, né? E aí, a gente tem algumas perguntas da plateia. Só queria concluir a última pergunta para a Denise, te ouvir um pouco sobre os perfis dos secretários de finanças, né? Esses secretários, o quanto que eles estão abertos, de fato, à pauta da inovação, o quanto que as startups podem, de fato, estabelecerem esse diálogo com esses secretários? Quer dizer, eles têm um perfil mais técnico que o Felipe estava falando ou não? Qual que é a sua visão a respeito desses líderes? Olha, acho que o perfil é bastante diverso, né? Se a gente for pensar o tamanho dos municípios, enfim, principalmente nos municípios pequenos, tem um desafio de trazer gente qualificada, bem capacitada, e essa é a realidade do Brasil, né? Então, a equipe do meu município, que já viajou e foi conversar com diversos secretários municipais, secretários de finanças, já encontrou de tudo, né? Estão até rindo aqui, mas é um caso real, onde a gente conversou com o prefeito e falou, olha, a gente encontrou aqui o melhor secretário de finanças que a gente podia achar. Quem que é esse? Aí chega, né, o secretário com corrente, né, camisa aberta, corrente de ouro. Esse aqui é o agiota da cidade, é o cara que vai conseguir cobrar de todo mundo. Então, a gente vai recuperar nossos recursos. Então, tem de tudo, né? Mas tem também gente muito qualificada que consegue realmente entender os desafios e propor soluções inovadoras. Então, mas acho que, assim, na minha visão, de um modo geral, existe uma abertura, né? Cada vez mais acho que existe essa abertura por inovação, por parte dos gestores, por parte dos líderes públicos. Existe cada vez mais essa pressão também por respostas mais rápidas, mais eficientes, mais eficazes. Então, isso acho que só tende a crescer. Mas a gente tem que ser realista. Hoje não é o ideal ainda. Acho que ainda tem muito espaço para melhorar esse espaço, né, de diálogo, de troca, de fomento da inovação, de permitir novos modelos de parcerias. Então, acho que para o empreendedor que quer inovar, que quer vender um serviço, ou ter uma parceria com o governo, tem desafios, né? Tem que entender bem as peculiaridades do setor público, vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter resiliência, porque tem a burocracia, tem as resistências, mas é possível, né? A gente já viu vários exemplos e casos de que é possível e que a oportunidade é gigantesca, né? Então, para quem quer oportunidade, governo é um prato cheio. Eu já ouvi falar que o Brasil é um playground dos empreendedores, porque está cheio de problema para os empreendedores resolver, e o governo, então, vem em primeiro lugar também depois. Bom, tem uma pergunta aqui da plateia direcionada para o Felipe Sabará. Algum empreendedor quer saber qual que é a abertura que o governo, né, do João Dória vem dando aos empreendedores em outras pastas, né? Como que vocês estão trabalhando com as startups? Quais são os canais, de fato, para que essas startups acionem a prefeitura? E há recursos orçamentários do município de São Paulo alocados para isso? Bom, começando do começo, né?
todo tipo de parceria público-privada ou que tem alguma relação, ela tem que ser regulada, né, regulamentada. E aí existem as questões burocráticas necessárias, que é outra coisa, a gente reclama de burocracia, mas burocracia é necessária, a verba é pública, né? E existe a isonomia, né? Ou seja, a oportunidade igual para todas, tem que acontecer isso. No caso da gestão João Dória, as regras de parcerias continuam as mesmas, ou seja, isonomia, oportunidade, ou seja, chamamento público, todas essas regras continuam iguais, né? Porque para dar oportunidade para todos os empreendedores participarem. Agora, eu pego o gancho do que estava sendo falando aqui. Startup e empreendedor geralmente foca em custo baixo, até porque, né, começa com recursos limitados e está captando. Então, geralmente, os projetos vindo de startups boas, né, que tem as ruins também, oferecem custos muito mais baixos com soluções melhores do que as que hoje existem. Então, existe uma abertura total, né? Eu converso lá, a gente tem uma outra inovação que o João Dória trouxe para a gestão, é a questão dos secretários se falarem. Isso não existia, né? Está aqui o filho tá o Vinícius Poit, filho do Wilson Poit, secretário de desestatização e parcerias, e é isso, a gente se encontra a cada 15 dias, das 7 da manhã às 3 da tarde, todos os secretários, falando sobre todos os assuntos de todas as secretarias, os mais relevantes. Isso não existe, isso não existia, que é como a gente faz no setor privado. Então, a gente conversa sobre startups que aparecem ali, mas que podem ser utilizadas aqui, e a gente vai falando isso. Então, a abertura é total, desde que passe por um processo realmente de trazer uma inovação e uma oportunidade para a gestão, né? Porque, e aí, na minha pasta, por exemplo, o que eu já recebi de proposta de startup são muitas, hoje é uma tendência isso, e tem muita coisa ruim também. Então, tem que ser filtrado, mas a oportunidade, se for trazer uma solução a um custo mais baixo, mais eficiente, total abertura. Legal. Tem uma pergunta para o Felipe a respeito dos problemas internos e profundos do Brasil, né? Como que, de fato, a inovação ela pode, quer dizer, tem um empreendedor que fala que a gente ainda tem que conviver com a Lei 8666, a gente ainda tem as licitações, ainda tem baixo capital, né, humano, não qualificado, enormes barreiras para a inovação. Então, como que, de fato, a gente vai conseguir superar todas essas barreiras? Qual que é a sua visão, Felipe? Olha, essas barreiras, elas são destravadas com a conversa. Vou dar um exemplo. A 8666, quando ela foi criada, era uma história para moralizar a licitação pública, para não ter exatamente preferencial, para não ter esquema de corrupção, para conseguir o melhor preço. Só que a lei não conseguiu nada disso. Então, você tem que rever uma lei. Se ela não conseguiu, se ela foi ineficiente em barrar a corrupção, em conseguir o melhor preço, em ter mais transparência no processo, nós precisamos repensar a lei. Aí vem a história da comunicação. Tem duas formas de fazer isso. Tem a forma que eu falo que é a forma selvagem e errada, que é criticar. Isso aqui é uma porcaria, absurdo, trava o sistema. E a outra coisa é, vamos tentar descobrir uma outra ideia de fazer uma lei de licitação? Como é que a gente pode ter algum tipo de controle e fazer? Vamos fazer um piloto numa região? Vamos pegar um tipo de coisa. Por exemplo, a Lei 866 serve desde você comprar uma sonda para a Petrobras até caneta BIC. Então, vamos fazer assim, vamos falar que para a caneta BIC agora a gente não precisa mais da 866, vamos testar uma nova lei. Você tem que ir tentando... Eu acho que a coisa mais importante do lado do sangue empreendedor, que é fundamental no setor público, é descobrir as brechas. Como é que eu consigo sensibilizar uma pessoa para a gente testar alguma coisa que não vai ser uma ameaça para ela? Porque você imagina o custo político hoje de acabar com a 8666. Eu acho que tem que acabar. Mas com toda uma pauta complexa que tem, imagina se um cara hoje, se um presidente da República hoje apresentar um projeto para acabar com a 866, vão dizer que ele está conivente com a corrupção. O que ele quer, na verdade, é voltar a roubar, é ter esquema. Então, a gente tem que pensar o outro lado. Então, como é que a gente desmantela um problema? Vamos criar uma coisa inovadora para provar que a 866 é absolutamente ineficiente, mas ela tem que começar com um projeto piloto local, que ela não sirva de uma ameaça para o resto do sistema. Eu acho que inovação tem uma coisa muito importante. A gente tem que pensar como é que o meu projeto vai passar debaixo do radar do corporativismo, da resistência.
Essa é uma dica super importante, porque se você consegue criar uma coisa que não é uma ameaça para o sistema, a coisa anda. Porque ninguém vai lá, isso aqui ele quer fazer numa escola, deixa ele fazer isso numa escola, aí não atrapalha ninguém. Agora, você quer fazer em todas as escolas públicas, nossa, o corporativismo, um minuto vai lá e fecha, vai derrubar a tua ideia. Então, assim, você tem que descobrir formas de entrar e quebrar o sistema. E eu acho que isso é fundamental com essas leis que impedem a inovação. Não esqueça, isso aqui é uma instituição hierárquica que vive disso. O Felipe acabou de dar um exemplo da negociação dele, assim, porque é o assistencialismo que dá voto. Ela não quer resolver o problema, ela quer ser uma representante do problema para garantir verba para se eleger. Não é resolver. Falar, a indústria da seca no Brasil sustenta várias gerações de políticos no Nordeste. Por quê? Porque ninguém quer resolver o problema da seca. O que você quer é que aquilo continue sendo uma fonte de poder político. Então, a gente tem que entender como é que quebra o sistema. E a gente tem que quebrar o sistema com projetos pilotos inovadores que não se tornam, num primeiro momento, uma ameaça ao sistema. É aí que isso começa a ter uma notoriedade tão grande que isso passa a ser disruptivo. Pega uma ideia, escola pública, mostra quanto cada real está sendo gasto com o aluno na escola. Aí as pessoas vão ficar estarrecidas que daquele orçamento inteiro, nem 15% é gasto com o aluno. O resto é gasto com infraestrutura, com burocracia, com aposentadoria do professor. Nada que impacta o aprendizado do aluno. Se você mostrar nisso, numa escola, e colocar uma boa comunicação para revelar aquilo vai causar indignação nas outras pessoas, e isso vai fazer com que o sistema mude. Então, acho que inovação tem que pensar muito, e não é só, como a Denise e o Felipe bem colocaram, projetos inovadores, pode ser um processo inovador, pode ser uma coisa específica da legislação inovadora, regulamentação inovadora, tem muita coisa para inovar, não é só produto. Então, mergulhe no seu desafio, entenda a cadeia inteira, porque você vai ter enormes e grandes ideias, justamente para você estar de fora do sistema, como arejar esse sistema. E apenas uma dica aí, prática que eu aprendi nesses poucos meses que eu estou lá. A melhor forma de você oferecer alguma coisa que não ameace, primeiro, é você trazer sem querer cobrar. Principalmente numa situação de orçamento engessado ou não existente que a gente tem agora, de endividamento, né, inclusive, quem está emplacando o projeto hoje com a prefeitura são empreendedores que estão doando a tecnologia, e aí não tem burocracia. Por quê? Porque existem duas formas de você se conectar hoje com o poder público, né? Ou você faz uma parceria com contrapartida, ou seja, você vai ter algum benefício ou uma exposição de marca, ou algum benefício financeiro, e aí tem a demanda de um chamamento e uma licitação, enfim, e aí depende do negócio que seja, formatação, ou você está oferecendo gratuitamente uma tecnologia, um serviço, um produto para o poder público, e aí a burocracia é quase zero. Você assina um termo de cooperação com a prefeitura e você está aportando aquilo lá, e aquilo em si já é um piloto e já funciona. E aí foi o que foi dito pelo Tiago. Uma vez que você emplacou aquilo numa prefeitura, vai abrir porta para outra. Então, tem vários empreendedores inteligentes, espertos, que estão fazendo isso. Estão chegando e falando, eu tenho uma tecnologia para mobilidade urbana XYZ. Estou aqui dando gratuitamente para a prefeitura. Vai beneficiar para caramba o secretário, ele vai marketear isso, vai garantir o voto dele, não vai ser uma ameaça, inclusive ele pode até compartilhar com os secretários. Isso vai trazer um benefício e depois você pode marketear isso e vender isso, inclusive, até para o setor privado. Então, está aí uma dica prática para empreendedores aqui que estão aqui hoje. Não, e o modelo do Brasil Lab é exatamente esse. O que a gente propõe para os empreendedores é que eles pensem em versões pilotos, né, para os municípios, de forma gratuita, para que justamente eles ganhem essa atração e consigam depois emplacar contratos. Porque o tradicional é ou a ONG, ou o empreendedor chegar, como é que eu posso ter um funding público no meu negócio? Acabou isso aí. Não existe mais, não tem. Então, como é que você faz ao contrário? Chega e fala, como é que eu vou, com isso aqui, com essa estrutura pequena ou grande que eu tenho aqui, como é que eu vou doar isso para o setor público, que não é o governo, é a sociedade. Então, você se vê doando para a sociedade através de um mecanismo de capilaridade gigantesco. E aí funciona.
Exatamente. Eu só queria, a gente tem 3 minutinhos finais e veio uma pergunta direcionada a mim, perguntando, né, o que o Brasil Lab, quais são os diferenciais, de fato, do Brasil Lab, o Brasil Lab, qual a expectativa que o empreendedor pode ter ao participar do Brasil Lab. E, para responder essa pergunta, eu queria chamar a Cláudia, empreendedora da Soma, porque eu acho que você pode responder melhor. Cláudia, você pode falar de empreendedor para empreendedor. Não, posso super responder, até estava brincando lá, falei, você posso responder. Bom, participei da primeira edição, a Soma foi a startup ganhadora, e eu diria que mudou essa mentoria para mim em 2 níveis diferentes. Um como empreendedora mesmo, quando eu cheguei lá, eu me lembro que a Maria Diniz perguntou para mim no dia do primeiro pitch, que tinham 30 startups, eu escolhi 10, eu estava quase escondida assim, ela falou, você pode chegar um pouquinho mais para frente, porque eu não consigo te ver? E eu me lembro que no último dia do pitch, todo mundo olhou e falou assim, você era a mesma pessoa que estava lá. Então, como empreendedora, eu efetivamente cresci bastante. O que existia do projeto, né, e do modelo de negócio, ele ainda é igual hoje, mas a minha proposta de valor é totalmente diferente. Eu entrei como sendo uma plataforma para conectar resíduos com desenvolvimento social. Hoje, a gente é o único programa de fidelidade para baixa renda no Brasil. E o que me dizem no mundo é que usa um problema de resíduo sólido para resolver uma questão socioeconômica de comunidades de baixa renda. Então, mudei efetivamente muito como empreendedora. Hoje, várias portas estão sendo abertas. Eu estou conversando com Salvador, com Botucatu, estava agora em Minas Gerais, conversando com alguns municípios. E aí mudou também o jeito que eu olhava como operar com o governo. Eu não tinha o objetivo, como empreendedora, de virar uma política pública. Hoje, na minha apresentação e na minha proposta, em 4 anos, isso virar uma política pública e ser efetivamente da sociedade, junto com o governo, fazer a tecnologia que a gente estava colocando. Então, isso também alterou. E aí tem uma coisa toda, como pessoa, mudou muito. Eu tenho 20 anos, tinha 20 anos de iniciativa privada, eu sou publicitária e cientista social de formação e segui minha carreira no mundo corporativo, fazem 2 anos e meio que eu empreendo. E aí eu tinha aquela sensação como setor privado de, olha, quando você vai falar com o poder público, alguém vai te pedir alguma coisa, o dinheiro e tal, e era um afastamento. E como cidadã, a história toda te fala, puxa, tá super zoada a história mesmo. E eu brinco que eu, na realidade, mudei totalmente a minha perspectiva. Eu tive interação, até porque a gente tem muita mentoria, a gente faz pitch para prefeito e tudo, e eu tive a possibilidade de interagir com pessoas que realmente estão a fim de fazer. Que, sim, tem várias dificuldades, aí quando eu ouço o Luiz Felipe falar, tem muitas dificuldades que eu vi no poder privado, no setor privado. A gente não inovava porque o risco de perder é risco de perder share, então ninguém quer inovar, inclusive no setor público. Então, quando eu vi ele falar, gente, não é uma lógica muito diferente do setor privado. O fato é que a gente não está lá dentro. E a gente olha isso com um ranço imaginário que todo mundo que está no poder público, sim, é, entre aspas, do mal e só está querendo ganhar. Então, foi um super presente realmente para mim ter participado da mentoria, de novo, como empreendedora e como cidadã, e eu faço, ninguém está pedindo para eu fazer propaganda, assim, eu faço de coração e faço porque todos os empreendedores que tiver a oportunidade de passar pelo processo, eu realmente convido vocês a fazerem. Eu nunca tinha passado por uma mentoria antes, mas de amigos meus que passaram, tem algo também muito especial na equipe do Brasil Lab que eu sempre agradeci também. Existe uma vontade genuína de você efetivamente conseguir fazer. Quando eu olho para a Letícia, para a Emília, era claro que assim, a gente quer que você faça, ou que vocês façam, os empreendedores, assim, se doavam pessoalmente de fazer acontecer. E ver alguém que está ali do outro lado, que tem zero vínculo com você, que não é seu amigo, que é ninguém que te conhece, que te viu, vibrando por você e fala, puta, tipo, é isso, vai, dando sangue, respondendo o WhatsApp, pergunta, eu sou questionadora pra caramba, assim, é incrível isso. Então, eu realmente incentivo todo mundo a participar, valeu hiper a pena para mim, e convido vocês a fazerem, que eu tenho certeza que a experiência vai ser incrível, até porque a gente era cobaia, e, gente, tá muito mais legal do que o primeiro, tá? Obrigada, Cláudia.
super obrigada. Bom, queria mais uma vez... Ano passado o investimento foi de $5 mil, né, Cláudio? Então, agora a gente está falando de outro patamar. Bom, queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, até tarde da noite, agradecer muito. Pode, Felipe, você quer fazer uma... Eu só queria... acabei de ter uma ideia inovadora aqui. Por favor, esse é o ambiente, é espaço. Eu queria colocar à disposição a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para receber os pitches. Que legal. E uma proposta da gente fazer Temos isso... né, Cláudio? A gente fazer isso online, via YouTube, e fazer um broadcast desses pitches. E aí eu posso colocar a minha equipe lá para colocar os entraves, porque aí vai ficar real o caso. Então, estou à disposição aí para a gente fazer. Super legal. A gente precisa resolver o problema de São Paulo. Muito bom, muito bom. A gente vai desenvolver isso, acho ótimo. Então, queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, que são não só parceiros, mas assim mentores, né? Todos vocês já doaram horas para os empreendedores na primeira edição, provocadores, amigos, parceiros. Então, queria muito agradecer mesmo. Acho que foi um debate super rico. A gente está muito feliz com essa segunda edição. Então, super obrigado. Agradecer também todo o time do Brasil Lab que está aqui hoje e a presença de vocês. A gente vai estar por aqui mais um tempinho respondendo as dúvidas, tá bom? Obrigada, gente.